Eu herdei uma garagem velha e degradada do meu marido. Mas quando entrei pela primeira vez, percebi que aquela construção miserável representava exatamente o que minha família política pensava de mim, depois de 35 anos de casamento. O velório de Tom foi numa terça-feira chuvosa de março. Eu estava sentada na primeira fileira da funerária, as mãos entrelaçadas no colo, tentando manter a compostura enquanto as pessoas passavam pelo caixão. Minha cunhada Diane chegou com a filha Rachel, ambas vestidas de preto, mas de um jeito que parecia mais adequado para um coquetel do que para um funeral. Diane nem olhou para mim quando se sentou do outro lado do corredor. Rachel verificou o celular 3 vezes durante a cerimônia. Tom e eu nos casamos quando eu tinha 23 anos. Ele era 4 anos mais velho, trabalhava como engenheiro civil e me prometeu uma vida simples, mas estável. Eu larguei a faculdade de enfermagem no 3º ano porque ele disse que não precisaríamos de 2 salários. Durante todos esses anos, cuidei da casa, fiz as refeições, lavei as roupas dele, organizei cada aspecto da nossa vida doméstica, enquanto ele construía a carreira. A família dele nunca me aceitou completamente. A mãe de Tom morreu quando ele tinha 15 anos. Então Diane, 8 anos mais velha, sempre se comportou como se fosse a matriarca da família. Ela me tolerava, mas deixava claro em cada reunião de Natal, em cada aniversário, que eu não era exatamente o que ela teria escolhido para o irmão. 3 dias depois do funeral, o advogado nos convocou para a leitura do testamento. Diane entrou no escritório como se fosse a dona do lugar, Rachel logo atrás. Eu me sentei numa cadeira no canto, quieta. O advogado, um homem de meia idade chamado Sr. Patterson, abriu uma pasta grossa e começou a ler. A casa onde Tom e eu moramos por 30 anos ficou para Diane. Os investimentos, que eu nem sabia que existiam, foram divididos entre Diane e Rachel. A conta poupança também para elas. Fiquei sentada ali, ouvindo cada item ser distribuído, sentindo meu estômago apertar cada vez mais. Então o Sr. Patterson ajustou os óculos e disse: "Para minha esposa Margaret, deixo a propriedade localizada na rua Oak, número 847, especificamente a garagem dos fundos e todo o seu conteúdo." Houve um silêncio. Depois Diane começou a rir. Não foi uma risada discreta. Foi alta, genuína, como se fosse a coisa mais engraçada que ela já tinha ouvido. Rachel olhou para mim com uma mistura de pena e desprezo. "Sério? A garagem?" Diane limpou os olhos, ainda rindo. "Bem, Margaret, pelo menos Tom manteve o senso de humor até o fim. Ele deixou o lixo para o lixo. Senti meu rosto queimar. O Sr. Patterson me olhou com algo que parecia compaixão, mas não disse nada. Eu queria gritar. Queria exigir uma explicação, mas minha garganta estava fechada. Apenas consegui sussurrar. "Por quê?" O advogado limpou a garganta. "Seu marido foi muito específico em suas instruções, Sra. Holloway. A propriedade e todo o conteúdo da garagem são legalmente seus." Diane se levantou, pegou a bolsa e olhou para mim. "Você vai precisar limpar aquele lugar. Está cheio de tranqueiras há anos. Tom nunca deixava ninguém entrar lá." Ela fez uma pausa na porta. "Mas imagino que você esteja acostumada a limpar a bagunça dos outros, não é?" Elas saíram. Fiquei sentada naquela sala, olhando para o documento que o Sr. Patterson colocou na minha frente. 35 anos de casamento. 35 anos de dedicação, de cuidado, de colocar as necessidades dele antes das minhas. E tudo o que eu tinha para mostrar era uma garagem velha que nem eu sabia exatamente onde ficava. Naquela noite, sentei na cozinha da casa que não era mais minha. Diane me deu 2 semanas para desocupar. Olhei para as paredes que eu mesma pintei, para os armários que organizei centenas de vezes, para a mesa onde servi milhares de refeições. Tudo aquilo pertencia a Diane agora. Peguei o endereço da garagem e procurei no GPS do meu celular. Rua Oak, 847. Era do outro lado da cidade, num bairro que eu conhecia vagamente. A imagem de satélite mostrava um terreno grande com uma construção antiga nos fundos. Pelo que podia ver, a garagem parecia estar coberta de era, o telhado meio afundado. Liguei para minha amiga Susan, a única pessoa que realmente se importava comigo. Contei sobre o testamento. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. "Margaret", ela disse finalmente, a voz cuidadosa.
Você não acha estranho que Tom nunca mencionou essa propriedade? Ele nunca me contava sobre as finanças, respondi cansada. Dizia que eu não precisava me preocupar com essas coisas. Isso não é normal, Susan insistiu. 35 anos e você não sabia de nada? Eu não tinha resposta para isso. Durante todo o casamento, Tom cuidava do dinheiro. Eu tinha um cartão de débito ligado à conta conjunta, mas nunca vi os extratos. Ele pagava as contas, fazia os investimentos, tomava as decisões. Eu apenas confiava. Ou talvez eu apenas aceitasse, porque era mais fácil do que questionar. Na manhã seguinte, dirigi até a Rua Oak. O bairro era antigo, as casas espaçadas, muitas delas precisando de reforma. O número 847 era um lote grande, com uma casa principal que parecia abandonada há anos. A tinta descascava. O jardim estava tomado por mato alto. Contornei a propriedade e encontrei a garagem. Era pior do que parecia nas fotos de satélite. A estrutura de madeira estava apodrecida em alguns pontos, o telhado coberto de musgo. As janelas, sujas demais para enxergar através delas. Uma corrente enferrujada prendia a porta dupla. Fiquei ali parada, olhando para aquele lugar miserável. Isso era o que 35 anos de casamento valiam. Uma construção caindo aos pedaços, escondida num canto esquecido da cidade. Mas então percebi algo estranho. A corrente na porta estava enferrujada, mas o cadeado era novo, cromado, sem uma marca de ferrugem. Como se alguém tivesse trocado recentemente. Tentei forçar, mas estava bem trancado. Voltei ao carro e peguei o pé de cabra que Tom sempre guardava no porta-malas. Levei alguns minutos, mas consegui quebrar a corrente. As portas rangeram quando as abri, o som cortando o silêncio do bairro vazio. Dentro estava escuro, cheirava a mofo e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. Madeira velha, talvez. Ou tinta. Liguei a lanterna do celular e entrei. O chão estava coberto de serragem. Caixas empilhadas contra as paredes. Uma bancada de trabalho ao fundo. Ferramentas penduradas em ganchos organizados. E no centro, coberta por uma lona cinza. Uma forma grande e retangular. Caminhei até lá, meu coração batendo mais rápido. Puxei a lona e ela caiu revelando algo que fez meu estômago revirar. Era uma mesa, linda, feita à mão, com entalhes delicados na madeira. Mas não era só isso. Presa na frente, uma pequena placa de metal dizia: "Para Margaret, sempre foi você." Minhas mãos tremiam quando toquei a superfície polida. Tom fez isso. Tom, que mal conseguia pendurar um quadro sem entortar. Tom, que nunca demonstrou talento para nada manual. Ele fez essa mesa. Olhei ao redor com novos olhos. As caixas não estavam ali por acaso. Caminhei até a primeira pilha e abri. Dentro, cuidadosamente embrulhados em pano, mais objetos de madeira. Uma cadeira de balanço. Um banco. Uma estante pequena, cada um com uma placa. Para Margaret, meu único amor. Perdoe-me. Eu não entendia. Abri outra caixa e encontrei cadernos. Dezenas deles. Abri o primeiro com mãos trêmulas e reconheci a letra de Tom. 15 de março de 2008. Margaret fez aniversário hoje. 53 anos. Preparei um bolo, mas ela disse que estava muito doce. Não tive coragem de contar que usei a receita da mãe dela. Ela nunca fala sobre a família. Eu sei que sente falta, mas Diane me fez prometer que não deixaria contato. Meu sangue gelou. Li novamente. Diane me fez prometer. Folheei freneticamente. As entradas continuavam ano após ano, e quanto mais eu lia, mais meu mundo desmoronava. Tom não era o marido perfeito que eu pensava ter perdido. E aquela garagem guardava muito mais do que móveis escondidos. Guardava segredos que iam mudar tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida. Sentei no chão frio da garagem, cercada por cadernos. A luz do celular começava a enfraquecer, mas eu não conseguia parar de ler. Cada página era uma revelação, cada entrada um pedaço de uma verdade que eu nunca soube que existia. 22 de junho de 2009. Diane ligou de novo hoje. Disse que Margaret está ficando muito próxima da vizinha nova, aquela professora aposentada. Me fez prometer que inventaria um motivo para nos mudarmos. Não posso fazer isso com ela, mas também não posso contrariar Diane. Ela sabe demais. Lembrei daquela época. Eu tinha feito amizade com Dorothy, uma senhora encantadora que morava 3 casas abaixo. Conversávamos todos os dias, tomávamos chá juntas,
Então, do nada, Tom disse que precisávamos nos mudar para um bairro melhor. Eu chorei durante semanas. Nunca entendi por quê. Agora entendia. Virei mais páginas, minha respiração ficando mais pesada. 3 de dezembro de 2011. Margaret perguntou sobre a mãe dela hoje. Fazia anos que ela não mencionava. Diane me ligou assim que Margaret saiu para o mercado. Disse que se eu permitir qualquer contato, ela vai contar para Margaret sobre o dinheiro. Não posso deixar isso acontecer. Margaret nunca me perdoaria. Minha mãe. Eu tinha tentado por anos manter contato com ela, mas algo sempre dava errado. Cartas que nunca chegavam. Números de telefone que mudavam. Eventualmente parei de tentar. Achei que ela não queria falar comigo. Que eu tinha sido uma decepção para ela também. Peguei outro caderno mais recente. 17 de abril de 2018. Diane está doente. Câncer. Ela me disse que não vai contar para ninguém ainda. Quer manter controle enquanto puder. Me fez aumentar o pagamento mensal. Disse que Rachel vai precisar depois que ela se for. Paguei. Sempre pago. Margaret perguntou por que estamos gastando menos. Inventei uma história sobre economia. Ela acreditou. Ela sempre acredita. Pagamento mensal. Tom estava pagando Diane. Por anos. Minha visão começou a embaçar. Continuei lendo. 8 de novembro de 2019. Encontrei a mãe de Margaret hoje. Por acaso, num consultório médico. Ela está em um lar de idosos agora. Spring Gardens, do outro lado da cidade. Parece que ninguém visita ela. Perguntei sobre Margaret. Ela começou a chorar. Disse que escreve cartas toda semana, mas nunca recebe resposta. Meu Deus, o que eu fiz? Minha mãe estava viva. Estava escrevendo cartas. E eu nunca recebi nenhuma delas. 15 de novembro de 2019. Voltei ao Spring Gardens. Conversei com a mãe de Margaret. Ela tem 82 anos agora. Está sozinha. Sem família visitando. Perguntei quanto custa manter ela lá. $3.200 por mês. Comecei a pagar ontem. Usei meu bônus de trabalho. Diane não pode saber. Margaret não pode saber. Mas pelo menos posso fazer isso por ela. Mesmo que nunca descubra. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o caderno cair. Tom estava pagando pela casa de repouso da minha mãe. Secretamente. Por anos. Peguei o caderno mais recente, datado de poucos meses antes dele morrer. 2 de janeiro de 2024. Diane morreu ontem. Câncer finalmente levou ela. Rachel me ligou chorando. Mas não por causa da mãe. Ela está preocupada com dinheiro. Eu disse que o testamento cuidaria dela. Margaret não sabe. Mas eu deixei tudo para Diane e Rachel. Tudo menos a garagem. A garagem é onde guardei tudo que realmente importa. Tudo que fiz pensando em Margaret. Se eu morrer antes de ter coragem de contar a verdade, pelo menos ela terá isso. Pelo menos ela saberá que eu amei ela, mesmo que tenha sido o pior tipo de amor. O tipo que machuca tentando proteger. Fechei o caderno e deixei minha cabeça cair nas mãos. Tom não era um monstro. Era um covarde. Um homem preso entre o amor pela esposa e o medo da irmã. E eu paguei o preço por essa covardia durante 35 anos. Levantei e comecei a explorar a garagem com mais atenção. Havia uma pasta de arquivo numa prateleira alta. Puxei e abri. Dentro, documentos organizados por ano. Recibos. Comprovantes de pagamento. $3.200 mensais para Spring Gardens. Todo mês, sem falhar, por mais de 5 anos. Mas havia algo mais. Transferências para uma conta em nome de Diane. Começando em 2005, $1.500 por mês. Durante quase 20 anos. Fiz as contas rapidamente. Tom pagou mais de $360 mil para Diane ao longo dos anos. E ela usou esse dinheiro para viver bem, enquanto me tratava como lixo. Encontrei mais documentos. Um envelope grosso marcado, em caso de minha morte. Abri com dedos trêmulos. Dentro havia uma carta, escrita à mão. Margaret, se você está lendo isso, significa que não tive coragem de contar a verdade enquanto estava vivo. Sou um covarde. Sempre fui. Quando casei com você, estava com dívidas. Muitas dívidas. Apostas. Você nunca soube, mas eu tinha um problema sério. Diane descobriu. Ela pagou minhas dívidas antes do nosso casamento. $85 mil. Em troca, fiz um acordo com ela. Ela teria controle sobre nossas finanças, sobre nossas decisões. Ela escolheu onde morávamos, com quem você podia ser amiga, se você podia ter contato com sua família. Eu deixei.
porque tinha medo que você descobrisse quem eu realmente era e me deixasse. Minha respiração estava superficial agora. Continuei lendo. Ela interceptava suas cartas. Sua mãe nunca parou de escrever. Diane pegava tudo antes que chegasse até você. Mudava os números de telefone sem você saber. Quando sua mãe ficou doente e foi para o Spring Gardens, Diane me disse que se eu contasse para você, ela revelaria tudo sobre meu passado, sobre as apostas, sobre como eu menti desde o começo. Então eu paguei. Paguei Diane para manter o segredo. E paguei pelo cuidado da sua mãe porque era a única coisa que eu podia fazer por você sem que Diane soubesse. As lágrimas caíam livremente agora, manchando o papel. Esta garagem foi a única coisa que consegui manter escondida de Diane. Comprei a propriedade antes dela descobrir. Aprendi marcenaria sozinho, assistindo vídeos online. Cada peça que fiz aqui foi pensando em você, na vida que deveríamos ter tido, na casa que deveríamos ter construído juntos, livre da influência dela. Deixei tudo isso para você porque é tudo que realmente me pertencia. Tudo que não estava manchado pelo acordo que fiz com o diabo. Perdoe-me, Margaret. Ou não, você tem todo o direito de me odiar. Mas saiba que tudo que fiz de errado, fiz por medo. E tudo que fiz de certo, fiz por amor a você. Sua mãe está no Spring Gardens, quarto 3B. Ela ainda escreve cartas, ainda espera por você. Não deixe minha covardia roubar mais tempo de vocês duas. Ah? A carta estava assinada simplesmente com Tom e datada de 3 semanas antes de sua morte. Fiquei sentada ali no chão sujo da garagem, segurando aquela confissão, sentindo décadas de raiva, confusão e dor finalmente encontrarem um contexto. Não era uma desculpa. Nada justificava o que ele permitiu que acontecesse comigo, mas agora eu entendia. Peguei meu celular e procurei Spring Gardens. O número apareceu imediatamente. Meus dedos pairaram sobre a tela. Minha mãe estava a apenas um telefonema de distância, depois de tantos anos. Mas antes disso, tinha outra ligação que precisava fazer. Disquei o número de Susan. Margaret, você está bem? Já são quase 10 da noite. Susan, minha voz saiu rouca, quebrada. Preciso que você venha até a Rua Oak. Agora. Tem algo que você precisa ver. Estou indo. Enquanto esperava, continuei explorando. Havia mais caixas. Uma delas continha álbuns de fotos. Mas não eram fotos de família normais. Eram fotos minhas. Centenas delas. Tom me fotografando secretamente ao longo dos anos. Cozinhando, lendo no jardim, dormindo no sofá, sorrindo para algo na televisão, momentos comuns, cotidianos, capturados como se fossem preciosos. Em cada foto, uma anotação no verso. Margaret fazendo panquecas, 2010. Ela cantarolava aquela música que a mãe dela costumava cantar. Margaret no jardim, 2015. Ela não sabe, mas comprei sementes das flores favoritas da mãe dela. Cada anotação era uma facada no coração. Porque mostravam que Tom me observava, me conhecia, se importava. Mas ainda assim escolheu o silêncio. Ouvi um carro parar lá fora. Susan entrou correndo, ofegante. Margaret, o quê? Ela parou quando viu meu rosto, os cadernos espalhados, as fotos, os móveis. Meu Deus, o que é tudo isso? É a verdade, respondi, minha voz surpreendentemente firme. É tudo que Tom nunca teve coragem de me contar. Passamos as próximas 2 horas ali. Eu mostrei a Susan os diários, os recibos, a carta. Ela lia em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Diane fez isso com você, ela murmurou finalmente. Durante todos esses anos. E Tom deixou. Rachel sabe? Peguei outro documento da pasta. Transferências bancárias. Nos últimos 2 anos, Rachel também recebia dinheiro de Tom. $800 por mês. Ela continuou o que a mãe começou. Disse, minha voz dura. Tom estava pagando ela também, provavelmente pela mesma razão. Susan apertou minha mão. O que você vai fazer? Olhei ao redor da garagem, para os móveis que Tom fez, para os diários que documentavam anos de manipulação, para as provas de tudo que Diane e Rachel fizeram. Primeiro, disse, vou conhecer minha mãe. E depois, peguei os documentos bancários, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Não era raiva, era clareza. Depois, vou ter uma conversa muito franca com Rachel.
Porque se ela acha que vai continuar recebendo o dinheiro de Tom agora que ele se foi, está muito enganada. E se ela acha que vai ficar com a herança que deveria ser minha, sem que eu questione, ela não conhece a nova Margaret. Susan sorriu pela primeira vez naquela noite. Essa é minha amiga. Mas enquanto guardava os documentos numa sacola, ouvi meu celular tocar. Um número desconhecido. Atendi. Alô? Senhora Holloway, aqui é do Spring Gardens. Lamento informar, mas sua mãe, Catherine Miller, teve uma queda grave esta noite. Está no hospital St. Mary. Os médicos disseram que você deveria vir imediatamente. O telefone quase escorregou da minha mão. Depois de tantos anos, depois de finalmente descobrir a verdade, eu estava prestes a perder a última chance de ver minha mãe novamente. O hospital St. Mary ficava a 20 minutos de carro, mas Susan dirigiu como se fossem 5. Eu estava no banco do passageiro, os dedos entrelaçados no colo, tentando não pensar em todas as coisas que nunca disse para minha mãe, todas as conversas que Diane roubou de nós. A recepcionista nos direcionou para o 3º andar, UTI. Meu estômago revirou. Quando chegamos ao quarto, uma enfermeira saiu. Você é a filha? Ela perguntou gentil. Sim. Como ela está? A enfermeira hesitou. Ela quebrou o quadril na queda. Na idade dela é sério, mas está estável agora. Acordada. Ela estava perguntando por você. Meu coração apertou. Ela sabia que eu viria? Ela sempre diz que você vai vir. Toda semana, sem falta, ela escreve cartas para você. Tive que apoiar na parede. Susan segurou meu braço. Pode entrar, a enfermeira disse. Mas não a canse muito. Empurrei a porta devagar. O quarto estava em penumbra, apenas uma luz suave sobre a cama. E ali estava ela. Minha mãe, 23 anos mais velha do que a última vez que a vi. O cabelo completamente branco agora. O rosto marcado pelo tempo. Mas os olhos, quando abriram e me viram, eram os mesmos. Margaret? Sua voz saiu fraca, incrédula. Caminhei até a cama, lágrimas já escorrendo. Oi, mamãe. Ela levantou uma mão trêmula e eu a segurei. Estava fria, delicada como papel. Você veio, ela sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas. Depois de tanto tempo, você finalmente veio. Eu não sabia. As palavras saíram atropeladas. Mamãe, eu juro que não sabia onde você estava. Eu nunca recebi suas cartas. Eu nunca parei de querer te ver. Ela fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelas têmporas. Eu escrevi toda semana, por mais de 20 anos. Achei que você não quisesse falar comigo, que eu tinha feito algo errado. Não. Sentei na beirada da cama, segurando aquela mão frágil entre as minhas. Foi Diane e Tom. Eles esconderam tudo de mim. As cartas, seu endereço, tudo. Minha mãe abriu os olhos lentamente. Tom? Seu marido? Ele morreu. Há 2 semanas. Sinto muito, querida. Balancei a cabeça. Não sinta. Ele não merece. Ele sabia. Sabia o tempo todo e não me contou. Contei tudo para ela. Sobre os diários, sobre Diane chantageando Tom, sobre os pagamentos secretos. Minha mãe ouviu em silêncio, apertando minha mão de vez em quando. Quando terminei, ela suspirou profundamente. Aquela mulher, Diane, ela nunca gostou de mim. Achava que eu não era boa o suficiente. Quando você casou com Tom, ela me disse para ficar longe, que eu só atrapalharia. Ela não tinha direito. Não, mas eu deixei, porque achei que era o melhor para você, que você teria uma vida melhor sem a mãe pobre atrapalhando. Mamãe, não. Mas eu nunca parei de escrever, nunca parei de esperar que um dia você respondesse. Ficamos ali, mãe e filha, segurando as mãos, chorando por todo o tempo perdido. Susan esperava do lado de fora, dando-nos privacidade. Tem algo que preciso te perguntar, minha mãe disse depois de um tempo. Qualquer coisa. Por que agora? Por que depois de todos esses anos você descobriu? Contei sobre a garagem. Sobre a herança ridícula que Tom me deixou, que acabou sendo a chave para toda a verdade. Minha mãe sorriu fracamente. Então, no final, ele tentou fazer a coisa certa. Tarde demais. Nunca é tarde para a verdade, querida, mesmo que doa. Fiquei com ela até de madrugada, quando os médicos insistiram que ela precisava descansar. Prometi voltar na manhã seguinte. Ela fez eu prometer 3 vezes. No corredor, Susan me abraçou. Como você está? Não sei. Aliviada? Com raiva? Grata?
Tudo ao mesmo tempo. É normal. Meu celular tocou. Outro número desconhecido. Atendi com cautela. Margaret, é o Sr. Patterson. Desculpe ligar tão tarde, mas há algo urgente que preciso discutir com você sobre o testamento de Tom. O que é? Rachel Holloway entrou com uma contestação hoje. Ela está alegando que a garagem e todo o seu conteúdo eram propriedade de Diane, não de Tom. Está reivindicando direitos sobre tudo. Senti o sangue ferver. Ela não pode fazer isso. Tecnicamente, ela pode tentar. Precisamos nos encontrar amanhã para discutir a defesa. Você tem alguma documentação que prove que Tom era o proprietário legal? Pensei na pasta cheia de documentos na garagem. Tenho. E muito mais. Ótimo. Meu escritório, 9 da manhã? Estarei lá. Desliguei e olhei para Susan. Rachel está tentando tomar a garagem. Claro que está, porque a maçã nunca cai longe da árvore. Ela não sabe com quem está mexendo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei no apartamento pequeno que aluguei temporariamente, repassando todos os documentos da garagem. Organizei tudo cronologicamente. As transferências para Diane, os pagamentos para o Spring Gardens, os recibos de compra da propriedade da Rua Oak, claramente em nome de Tom, datados de 2003, muito antes de Diane ficar doente. Tinha uma história completa aqui. Uma história de manipulação, chantagem e controle. E agora Rachel queria continuar o legado da mãe. Mas havia algo mais nos documentos que eu não tinha notado antes. Uma apólice de seguro de vida, em nome de Tom. Beneficiária, Margaret Holloway. Valor, $250.000. Peguei o telefone e liguei para o Sr. Patterson, mesmo sendo 3 da manhã. Caiu na caixa postal. Sr. Patterson, é Margaret. Encontrei uma apólice de seguro de vida. Tom me nomeou como beneficiária. Por que isso não foi mencionado na leitura do testamento? Me ligue assim que puder. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório do advogado 15 minutos adiantada. Ele já estava lá, parecendo cansado. Margaret, sobre sua mensagem. Eu ia mencionar o seguro de vida, mas o quê? Ele suspirou. Rachel também está contestando isso. Ela alega que Tom mudou de ideia nos últimos meses de vida e queria que ela fosse a beneficiária. Apresentou um documento assinado. Que documento? Ele deslizou um papel pela mesa. Era uma carta, supostamente de Tom, dizendo que queria mudar a beneficiária do seguro de vida de Margaret para Rachel, datada de 1 mês antes de sua morte. Peguei o papel e comparei com os diários que trouxe. A letra era parecida, mas não igual. As curvas estavam erradas, o espaçamento diferente. Isso é falso, disse firmemente. Você tem certeza? Coloquei os diários na mesa. Tom escreveu nestes cadernos por 15 anos. Conheço a letra dele. Isso não é dele. O Sr. Patterson examinou os documentos cuidadosamente. Isso pode ser útil, mas vamos precisar de um perito grafotécnico para confirmar. Então, contrate um. E enquanto está nisso, há algo mais que você precisa ver. Mostrei os recibos das transferências para Diane e Rachel. Expliquei sobre a chantagem, sobre como Diane controlou meu casamento por décadas. O advogado ficou pálido. Margaret, isso é grave. Se conseguirmos provar que Diane estava extorquindo Tom e que Rachel continuou após a morte dela, podemos não apenas defender sua herança, mas também processar Rachel por apropriação indébita. É exatamente o que quero fazer. Ele se recostou na cadeira. Isso vai ficar feio. Rachel não vai aceitar calada. Deixa ela tentar. Passei 35 anos calada. Agora é minha vez de falar. Saí do escritório sentindo algo que não sentia há muito tempo. Poder, controle. Não era vingança que eu buscava. Era justiça. Era recuperar tudo que me foi roubado. Fui direto para o hospital visitar minha mãe. Ela estava melhor. Sentada na cama, comendo uma gelatina. Você voltou. Ela sorriu. Prometi? Não prometi? Passamos a tarde conversando. Sobre tudo que perdemos. Sobre os anos que poderíamos ter tido juntas. Ela me contou sobre sua vida no Spring Gardens. Como fez amigas lá. Como aprendeu a pintar. Como nunca desistiu de esperar por mim. Os médicos disseram que vou precisar de reabilitação. Ela comentou. Vários meses, provavelmente. Vou estar aqui, para tudo.
Você não precisa, querida. Sei que tem sua vida. Mamãe, passei 35 anos vivendo a vida que outras pessoas escolheram para mim. Agora vou viver a que eu escolho. E essa vida inclui você. Ela apertou minha mão, lágrimas nos olhos. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Você realmente acha que vai ganhar? Minha mãe me contou tudo sobre você. Sobre quem você realmente é. Desista agora ou vou contar para todo mundo. Rachel, claro. Digitei uma resposta. Tente. Vai descobrir que não tenho mais nada a esconder. Mas você tem muito. 2 dias depois, recebi uma ligação do perito grafotécnico. A carta que Rachel apresentou era definitivamente falsa. A assinatura era uma falsificação mal feita. O Sr. Patterson entrou em contato imediatamente com o advogado de Rachel. Apresentou as evidências, a falsificação de documento, os registros de chantagem, tudo. Rachel retirou a contestação no dia seguinte, mas o advogado dela enviou uma proposta. Se eu desistisse de processar por falsificação, ela desistiria de qualquer reivindicação sobre a propriedade e o seguro de vida. Eu recusei, porque Rachel precisava entender que ações têm consequências, que ela não podia simplesmente continuar o legado de manipulação da mãe sem pagar por isso. O processo seguiu, e quanto mais eu descobria, mais podre tudo era. Rachel tinha usado o dinheiro que recebia de Tom para investimentos ruins. Estava endividada, desesperada. Por isso tentou roubar minha herança. No final, ela não teve escolha se não concordar com um acordo. Devolveria todo o dinheiro que recebeu de Tom nos últimos 2 anos. Assinaria uma confissão reconhecendo a falsificação. E nunca mais entraria em contato comigo. Mas enquanto tudo isso acontecia, algo inesperado ocorreu na garagem. Algo que mudaria tudo novamente. Voltei à garagem numa tarde de quinta-feira, 3 semanas depois de tudo começar. Precisava catalogar os móveis que Tom havia feito. O Sr. Patterson sugeriu que eu fizesse um inventário completo para fins legais, agora que Rachel havia desistido de qualquer reivindicação. Susan veio comigo. Trouxemos uma câmera, blocos de anotação e fita métrica. A garagem parecia diferente agora. Não era mais um lugar assustador cheio de segredos. Era um arquivo, um testemunho silencioso de tudo o que aconteceu. Comecei a desembrulhar cada peça cuidadosamente. A mesa que vi primeiro. Depois a cadeira de balanço, entalhada com um padrão delicado de folhas de carvalho. Um banco com pés torneados à mão. Uma estante pequena com prateleiras ajustáveis. Cada peça era linda, profissional. Não parecia trabalho de amador. Margaret, vem ver isso. Susan chamou do fundo da garagem. Ela estava agachada perto de uma pilha de caixas que eu ainda não tinha aberto. Caminhei até lá. O que é? Ela apontou para uma caixa marcada com 1987, em marcador vermelho desbotado. Isso é de antes de você casar com Tom. Franzi a testa e abri a caixa. Dentro havia mais papéis, mas esses eram diferentes. Contratos velhos, recibos amarelados e, no fundo, uma certidão de nascimento. Peguei o documento e meu coração parou. Thomas Richard Holloway. Data de nascimento: 15 de março de 1962. Mas havia algo escrito à mão no canto. Nome anterior: Thomas Richard Miller. Miller. O sobrenome de solteira da minha mãe. Susan. Minha voz saiu trêmula. Tom mudou de nome. O quê? Continuei procurando na caixa. Encontrei documentos de mudança legal de nome, datados de 1985. Thomas Miller oficialmente se tornou Thomas Holloway. E então encontrei algo que fez tudo fazer sentido de uma forma perturbadora. Uma foto antiga, desbotada, de 2 adolescentes. Um menino magro de cabelos escuros e uma menina loira com um sorriso largo. No verso, escrito em letra cursiva, Tommy e Catherine, verão de 1978. Catherine, minha mãe. Minha visão começou a embaçar. Tom conhecia minha mãe. Antes de mim, antes de tudo. Tem mais aqui, Susan disse, sua voz preocupada. Ela segurava um envelope amarelado. Dentro, cartas. Dezenas delas, todas endereçadas a Catherine Miller. Todas de Thomas Miller. Cartas de amor de adolescentes. Cathy, você é a pessoa mais linda que já conheci. Quando estamos juntos, sinto que posso ser quem realmente sou. Minha família não entende. Diane diz que você não é boa o suficiente. Mas ela está errada.
Você é tudo. Outra carta, datada de 1980. Cat, desculpe não ter aparecido ontem. Diane descobriu sobre nós. Ela me trancou em casa. Disse que se eu te ver de novo, vai contar para nosso pai sobre as apostas. Eu não sei o que fazer. Te amo, mas tenho medo. E uma última, de 1982. Cat, sei que você está grávida. Diane me contou. Ela disse que você não quer falar comigo, que você vai criar o bebê sozinha. Se isso é o que você quer, vou respeitar. Mas saiba que eu teria ficado. Eu teria sido um bom pai. Mudei meu nome para Holloway. Não posso mais ser um Miller. Não depois do que minha família fez. Desculpe por tudo. Tome. A carta escorregou dos meus dedos. Grávida. Em 1982. Eu nasci em 1983. Margaret. Susan segurou meus ombros. Você está bem? Não, não estou. Porque de repente tudo fazia um sentido horrível e distorcido. Tom não era apenas o homem que se casou comigo. Tom era meu pai. Sentei no chão. A respiração superficial. Susan se ajoelhou ao meu lado. Tem que haver algum engano, ela disse. Isso não pode ser real. Mas eu sabia que era. Tantas coisas agora faziam sentido. Por que minha mãe nunca falou sobre meu pai? Por que ela sempre pareceu tão triste quando eu mencionava Tom? Por que Diane me odiava tanto, não apenas como cunhada, mas como se minha existência fosse uma ofensa pessoal? Preciso falar com minha mãe. Consegui dizer. Agora. Susan dirigiu. Eu fiquei em silêncio durante todo o trajeto, segurando as cartas contra o peito. No hospital, praticamente corri para o quarto da minha mãe. Ela estava sentada na cadeira ao lado da cama, fazendo fisioterapia com uma enfermeira. Quando me viu, sorriu. Mas o sorriso morreu quando viu minha expressão. Margaret. O que aconteceu? Preciso falar com você. A sós. A enfermeira olhou entre nós duas, depois saiu discretamente. Fechei a porta atrás dela. Mamãe. Comecei, minha voz tremendo. Quem era meu pai? Ela empalideceu. Margaret, por que está perguntando isso agora? Coloquei as cartas na mesa ao lado dela. Encontrei isso na garagem de Tom, cartas dele para você, de quando eram adolescentes. Uma delas menciona que você estava grávida em 1982. Minha mãe fechou os olhos, lágrimas já escorrendo. Meu Deus, ele guardou tudo. É verdade, então? Tom era meu pai? Ela assentiu lentamente, abrindo os olhos para me encarar. Sim, Tommy era seu pai. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Tive que me apoiar na parede. Nos conhecemos quando eu tinha 17 anos. Ela começou, a voz baixa. Ele tinha 18. Nos apaixonamos. Mas a família dele, especialmente Diane, não aprovava. Eu vinha de uma família pobre. Não era boa o suficiente para um Holloway. Ou Miller, como eles eram chamados na época. Continue. Diane descobriu sobre nós e fez tudo o que podia para nos separar. Quando descobri que estava grávida, tentei contar para Tommy. Mas Diane chegou primeiro. Ela me procurou e disse que se eu contasse para ele, arruinaria a vida dele. Que ele tinha problemas com apostas, dívidas, que a família dele pagaria tudo, mas apenas se ele se afastasse de mim completamente. E você acreditou nela? Eu era jovem, Margaret, assustada, sozinha. Diane me deu dinheiro para me manter longe, para nunca mais procurar Tommy. Então desapareci. Mudei de cidade, tive você, criei você sozinha. Tom nunca soube? Ela hesitou. Ele descobriu. Anos depois. Quando você tinha uns 7 anos, ele me encontrou. Veio até minha casa. Queria conhecer você. Queria fazer parte da sua vida. Mas Diane descobriu de novo. E dessa vez, ela tinha ainda mais poder sobre ele. As dívidas de jogo eram piores. Ela ameaçou expor tudo, arruinar a carreira dele. Então fizemos um acordo horrível. Que acordo? Ele poderia estar na sua vida, mas não como seu pai. Ele esperaria você crescer. E quando chegasse a hora certa, quando você fosse adulta, ele se aproximaria de você, naturalmente, como um amigo da família que se tornou algo mais. Eu não conseguia respirar. Você permitiu que eu me casasse com meu próprio pai. Não. Margaret, não. Quando você tinha 18 e me disse que estava namorando um homem chamado Tom Holloway, eu entrei em pânico. Tentei te avisar. Tentei te contar a verdade. Eu não me lembro disso, porque Diane chegou primeiro. De novo. Ela me procurou e disse que se eu contasse para você,
Ela garantiria que você nunca falasse comigo novamente. Que contaria para você que eu era uma mentirosa, uma caçadora de fortuna. Tommy estava desesperado. Ele jurou que nunca deixaria o casamento ser consumado, que encontraria uma forma de te contar antes que fosse tarde demais. Mas aconteceu. O casamento foi consumado. Vivemos como marido e mulher por 35 anos. Por que ele não me contou depois? Minha voz estava rouca. Por que fingir por tanto tempo? Porque ele era covarde. Porque Diane tinha poder demais. E porque a cada ano que passava ficava mais difícil. Como você diz para alguém que sua vida inteira é uma mentira? Eu estava tremendo. Vocês dois me roubaram. Toda a minha vida. Eu sei, e sinto muito. Mais do que você jamais saberá. Olhei para aquela mulher, minha mãe, e senti uma mistura de raiva, nojo e uma tristeza tão profunda que doía fisicamente. Preciso ir. Margaret, por favor. Não, eu preciso processar isso, sozinha. Saí do quarto antes que ela pudesse responder. Susan estava no corredor esperando. E então? É verdade. Tom era meu pai. E minha mãe sabia o tempo todo. Susan me abraçou enquanto eu desmoronava ali mesmo, no corredor frio do hospital. Tudo o que eu pensava saber sobre minha vida era uma mentira. Meu casamento não era um casamento. Era uma tragédia, uma farsa orquestrada por Diane e mantida por dois covardes que nunca tiveram coragem de fazer a coisa certa. Mas enquanto chorava nos braços da minha amiga, uma parte de mim começou a entender algo. A garagem, os móveis, os diários. Tom não estava tentando ser um bom marido. Estava tentando ser um pai. Tarde demais. Errado demais. Mas ainda assim tentando. E agora eu tinha que decidir o que fazer com essa verdade impossível. Passei 3 dias trancada no apartamento que aluguei. 3 dias sem atender telefonemas. Sem ver ninguém. Apenas tentando entender como minha vida tinha se tornado isso. Susan deixava comida na porta. Minha mãe ligava constantemente. Eu ignorava tudo. No 4º dia, forcei-me a sair da cama. Tomei um banho longo, vesti roupas limpas e dirigi até a garagem. Precisava estar lá, no único lugar onde a verdade estava documentada, mesmo que essa verdade fosse impossível de aceitar. Entrei e fui direto para a caixa de 1987. Despejei todo o conteúdo no chão. Precisava ver tudo. Entender completamente o tamanho da mentira que eu vivi. Havia mais fotos. Tom, ou Tommy, como minha mãe o chamava, com ela, jovens, sorrindo, apaixonados. E então fotos de uma barriga crescendo. Minha mãe grávida. Fotos que ele tirou secretamente, pelo ângulo. Uma foto chamou minha atenção. Minha mãe no hospital, segurando um bebê. Eu. E refletido no vidro da janela atrás dela, uma silhueta de homem. Tom estava lá quando nasci. Ele viu e depois desapareceu. Encontrei um caderno diferente dos outros. Mais velho, as páginas amareladas. A primeira entrada era de 1983. 15 de abril, 1983. Vi minha filha hoje. Ela é perfeita. Tem os olhos da Cat. Fiquei do lado de fora do hospital por 3 horas. Apenas olhando através da janela da maternidade. Diane me encontrou lá. Me arrastou para o carro. Disse que se eu aparecer de novo, ela conta tudo para Cat de um jeito que me fará parecer um monstro. Não posso fazer isso com elas. Então vou embora. Mas prometo que um dia, de alguma forma, vou estar na vida de Margaret. Mesmo que ela nunca saiba quem eu realmente sou. Virei as páginas com mãos trêmulas. As entradas continuavam, anos após anos. Tom documentando tudo sobre mim de longe. Meu primeiro dia de escola que ele assistiu escondido do outro lado da rua. Minha formatura do ensino médio, onde ele ficou no fundo do auditório. Momentos da minha vida onde pensei estar sozinha. Mas ele estava lá, assistindo como um fantasma. 12 de junho, 1998. Margaret completou 15 anos hoje. Deixei um presente na porta da casa de Cat. Um colar com um pingente de carvalho. É a árvore favorita dela. Cat me disse uma vez. Espero que ela goste. Espero que um dia possa usar sem saber que veio de mim. Eu me lembrava daquele colar. Usei por anos. Minha mãe disse que tinha sido de um amigo da família. Mais uma mentira em uma vida construída sobre mentiras. 3 de setembro, 2001. Margaret começou a faculdade hoje. Enfermagem. Ela vai ser incrível.
Queria tanto poder pagar os estudos dela, mas Diane descobriria. Em vez disso, abri uma conta poupança em nome dela. Um pouco todo mês. Quando ela tiver 30 anos, terá o suficiente para fazer o que quiser. Se eu não tiver coragem de me revelar até lá, pelo menos terei dado isso a ela. Uma conta poupança. Procurei freneticamente entre os papéis até encontrar. Banco Central, conta em nome de Margaret Elizabeth Holloway, aberta em 2001. Saldo atual, 127 mil Highlanders. 5 de fevereiro, 2006. Hoje foi o pior dia da minha vida. Ou talvez o melhor. De uma forma doentia. Margaret estava no mesmo café que eu. Pura coincidência. Ou talvez destino. Conversamos. Ela não me reconheceu. Por que reconheceria? Mudei muito desde aquelas fotos velhas. Engordei, o cabelo grisalho. Mas eu a reconheci imediatamente. Tenho o rosto de Cat, mas meus olhos. Conversamos por 2 horas. Sobre tudo. Sobre nada. E quando ela riu, senti meu coração quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Diane vai me matar quando descobrir que falei com ela. Mas não me importo mais. Vou encontrar um jeito de estar na vida dela. Mesmo que seja errado. Mesmo que me condene. Lembrava daquele dia. O homem gentil no café que pagou meu cappuccino quando minha carteira estava vazia. Tom, meu pai. Manipulando um encontro casual. As entradas seguintes documentavam como ele orquestrou nossos encontros. Descobriu onde eu trabalhava. Aparecia nos mesmos lugares. Sempre casual. Sempre amigável. Construindo uma amizade que ele transformaria em algo mais. 14 de outubro, 2007. Pedi Margaret em casamento hoje. Ela disse sim. Estou morrendo por dentro, porque isso está errado. Tudo está errado. Mas é a única forma que consigo imaginar de estar permanentemente na vida dela. Prometi a mim mesmo que nunca vou tocá-la de verdade. Que vou encontrar desculpas. Que quando chegar a hora certa, vou contar a verdade. Mas por agora, isso terá que servir. Ser seu marido é melhor do que não ser nada. Nojo e tristeza se misturavam no meu estômago. Mas continuei lendo compulsivamente, precisando saber tudo. 25 de junho de 2008. Faz 1 ano que nos casamos. Consegui evitar consumar o matrimônio com desculpas sobre estresse no trabalho. Mas Margaret está começando a questionar. A se sentir inadequada. Vejo na forma como ela me olha, como se não fosse boa o suficiente. E me odeio por isso, porque ela é perfeita. É minha filha. E estou destruindo ela com essa mentira. Mas algo mudou, porque no ano seguinte, as entradas se tornaram mais esparsas, mais angustiadas. 8 de março de 2009. Cometi o erro imperdoável. Margaret estava tão machucada pela minha rejeição constante que ameaçou me deixar. Entrei em pânico e cedi. Agora tenho que viver com isso, com o que fiz, com o que nos tornamos. Fechei o caderno, bile subindo pela minha garganta. Corri para fora da garagem e vomitei no mato. Susan apareceu do nada, segurando meus cabelos. Encontrei você. Margaret não pode ficar desaparecida assim. Eu casei com meu pai, sussurrei. E ele permitiu. Por anos, sabendo. Eu sei, sua mãe me contou tudo. Ela está desesperada. Quer falar com você. Não quero ver ela. Não quero ver ninguém. Margaret, você precisa de ajuda profissional. Isso é muito grande para processar sozinha. Ela tinha razão. Mas como você encontra um terapeuta para isso? Como você explica que sua vida inteira foi um incesto planejado, orquestrado por uma mulher morta e perpetuado por 2 covardes? Voltamos para a garagem. Mostrei a Susan os cadernos, as fotos, tudo. Ela leu em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Margaret, isso é, não tenho palavras. Diane fez isso. Ela transformou a vida de 3 pessoas em um pesadelo porque não achava minha mãe boa o suficiente. E Rachel sabia? A pergunta me fez parar. Procurei nos cadernos mais recentes. 19 de agosto, 2020. Diane está morrendo. Finalmente. Achei que me sentiria aliviado, mas apenas sinto vazio. Ela chamou Rachel hoje e contou tudo. Sobre Margaret. Sobre quem eu realmente sou. Rachel está me chantageando agora. Quer dinheiro para manter silêncio. É como se Diane tivesse treinado ela para continuar seu legado de crueldade. Rachel sabia. Durante todos esses anos, ela sabia. Vou processar ela, disse.
minha voz dura. Por tudo. Margaret, tem certeza? Isso vai se tornar público. As pessoas vão saber. Deixa saberem. A vergonha não é minha, é delas. De Diane, de Tom, de Rachel, de minha mãe. Eu fui a vítima aqui, e não vou mais carregar a culpa pelos pecados deles. Susan apertou minha mão. O que você vai fazer agora? Olhei ao redor da garagem. Para os móveis que Tom fez. Para os diários que documentavam uma vida de covardia e arrependimento. Para as provas de uma conspiração que destruiu 35 anos da minha existência. Vou vender tudo. Os móveis, a propriedade, tudo que Tom me deixou. Vou usar o dinheiro para recomeçar. Longe daqui. Longe de todas essas pessoas e suas mentiras. E sua mãe? A pergunta doía. Porque, apesar de tudo, uma parte de mim ainda amava ela. Ainda queria aquela conexão que me foi roubada durante tantos anos. Não sei. Preciso de tempo. Mas o tempo, descobri, era um luxo que eu não tinha. Porque no dia seguinte recebi uma ligação do hospital. Minha mãe tinha tido um ataque cardíaco. Os médicos disseram que foi o estresse. A culpa. O peso de carregar um segredo tão destrutivo por tanto tempo. Ela estava na UTI, crítica, e pedia por mim. Fiquei sentada no estacionamento do hospital por 20 minutos, as mãos no volante, tentando decidir se entraria. Parte de mim queria ir embora, deixá-la enfrentar as consequências de suas escolhas sozinha, mas outra parte, a parte que ainda era filha, não conseguia. Entrei no hospital e subi para a UTI. O quarto dela estava cheio de máquinas, o bip constante do monitor cardíaco preenchendo o silêncio. Ela parecia tão pequena na cama, tão frágil. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Margaret, você veio. Sentei na cadeira ao lado da cama, mantendo distância. Disseram que você pediu por mim. Eu sinto muito, por tudo. Sei que não é suficiente, mas preciso que você saiba. Eu tentei fazer o certo tantas vezes ao longo dos anos. Mas sempre tinha medo. Medo de perder você completamente. Você me perdeu de qualquer jeito. A pessoa que eu pensava ser não existe. Minha vida inteira foi uma mentira. Eu sei. E nunca vou perdoar a mim mesma. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Então, ela falou novamente. A voz fraca. Os móveis na garagem. Tom os fez pensando na casa que vocês deveriam ter tido. A casa que eu roubei de você quando concordei com o plano de Diane. Ele queria que você soubesse que, apesar de tudo, você foi amada. Não do jeito certo, mas amada. Amor não é manipulação. Amor não é mentira. Não, não é. E o que fizemos com você não foi amor. Foi covardia disfarçada de proteção. Olhei para aquela mulher, minha mãe, e soube que essa seria provavelmente a última conversa real que teríamos. Os médicos não eram otimistas sobre sua recuperação. Eu não sei se posso perdoar você, disse honestamente. Talvez um dia, mas não agora. Eu entendo. E não espero perdão. Apenas quero que você saiba que você foi a única coisa boa e pura em toda essa bagunça. E sinto muito por ter manchado isso. Fiquei com ela até ela adormecer. Depois, saí do hospital e dirigi sem destino por horas, apenas pensando. Minha vida tinha sido roubada, minha identidade construída sobre mentiras, mas eu ainda estava aqui. Ainda estava respirando. Ainda tinha escolhas. E a escolha que fiz naquele momento mudaria tudo. Minha mãe morreu 3 dias depois. Eu estava lá, segurando sua mão, quando o monitor de batimentos cardíacos emitiu aquele som único e final. Uma enfermeira entrou discretamente, desligou a máquina, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não chorei. Ainda não conseguia. Havia uma dormência dentro de mim, como se meu cérebro tivesse decidido desligar todas as emoções para me proteger de desmoronar completamente. O funeral foi pequeno. Apenas eu, Susan e alguns residentes do Spring Gardens que tinham se tornado amigos dela ao longo dos anos. Nenhum parente. Nenhuma família Holloway. Rachel nem respondeu quando enviei a notificação da morte por e-mail. Depois do enterro, voltei ao apartamento e encontrei Susan me esperando com 2 malas prontas na porta. "O que é isso?" perguntei. "Suas coisas. Você vai ficar comigo por um tempo. Não vou deixar você sozinha agora." Não tinha energia para discutir. Deixei Susan me levar para sua casa,
Uma pequena propriedade nos arredores da cidade. Passei 2 semanas lá, existindo no piloto automático. Acordava, tomava café, ficava sentada olhando para o jardim, dormia, repetia. Foi Susan quem finalmente me trouxe de volta. Margaret, ela disse numa tarde, sentando ao meu lado na varanda. Você precisa tomar algumas decisões. Sobre o quê? Sobre sua vida. Sobre o que fazer com tudo que Tom deixou. Sobre onde ir a partir daqui. Não sei se consigo pensar nisso agora. Eu sei que não pode, mas precisa, porque ficar parada apenas permite que eles continuem controlando você, mesmo depois de mortos. Ela tinha razão. Diane, Tom, até minha mãe. Todos eles tinham passado a vida tentando controlar minha narrativa. E se eu não fizesse algo agora, eles venceriam mesmo estando mortos. O que você acha que devo fazer? Perguntei. Não sei, mas sei que você tem recursos agora. A garagem, os móveis, aquela conta poupança que Tom abriu. Você tem mais de 370 mil reais em ativos. É suficiente para recomeçar, para ser quem você quiser ser. Pensei nisso durante os próximos dias. E lentamente, um plano começou a tomar forma. Liguei para um avaliador de móveis antigos e artesanais. Ele veio até a garagem e examinou cada peça que Tom tinha feito. Seu rosto se iluminou. Isso é trabalho excepcional, ele disse, passando os dedos pelos entalhes de uma cadeira. Quem fez isso tinha talento real. Estas peças poderiam facilmente ser vendidas em galerias de alto padrão. Quanto vale tudo junto? Ele fez cálculos rápidos. Conservadoramente? Entre 180 mil e 220 mil reais. Se encontrarmos os compradores certos, talvez mais. Assenti. Venda tudo. Tem certeza? Estas são claramente peças feitas com muito. Venda. Repeti. Minha voz firme. Tudo. Enquanto ele preparava a documentação, comecei a limpar o resto da garagem. Os diários eu guardei. Não por sentimentalismo, mas como prova. Como documentação da verdade, caso algum dia precisasse. Encontrei uma última caixa escondida sob a bancada de trabalho. Dentro havia um envelope endereçado a mim, com letra de Tom, mas sem data. Hesitei antes de abrir. Não sabia se conseguiria lidar com mais revelações, mas abri de qualquer forma. Margaret, se você está lendo isso, significa que finalmente sabe a verdade. Não espero que me perdoe. Não espero que entenda. O que fiz foi imperdoável de todas as formas possíveis. Mas há algo que preciso que você saiba. Você não é produto de um erro. Você não é fruto de algo sujo. Eu amei sua mãe de verdade quando éramos jovens. E quando você nasceu, mesmo de longe, você foi a coisa mais linda que já vi. Tudo que fiz depois, todas as escolhas horríveis, foram tentativas fracassadas de estar perto de você. De não perder completamente a única coisa boa que já criei. Esta garagem representa a vida que deveríamos ter tido. Você, eu e Katy, como uma família de verdade, sem Diane, sem mentiras. Mas eu estraguei tudo. Então tudo que posso dar agora é isso. Esta propriedade, estes móveis e a liberdade de escolher o que fazer com eles. Você merece ser livre, Margaret. Livre de mim, de Diane, de todas as correntes que colocamos em você. Use isto para construir a vida que quiser. A vida que deveria ter tido desde o início. Perdoe-me ou não. Mas, por favor, seja feliz. É tudo o que sempre quis para você. Mesmo quando fui covarde demais para dizer. Tom. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei de volta no envelope. Não sentia perdão. Mas talvez sentisse um pouco de compreensão. Tom foi fraco. Foi manipulado. Fez escolhas terríveis, mas no final, tentou me dar uma saída. Os móveis venderam em 3 semanas, 215 mil reais, somados ao seguro de vida, à conta poupança e ao valor da propriedade da garagem que também vendi, tinha pouco mais de 600 mil reais. Era mais dinheiro do que jamais imaginei ter. E pela primeira vez na vida, era só meu. Não controlado por Tom, não vigiado por Diane. Meu. Usei parte para pagar todas as despesas do funeral de minha mãe e criar um pequeno fundo para a manutenção do túmulo dela. Não por obrigação, mas porque era a coisa certa a fazer. Ela foi vítima também, à sua maneira. Então liguei para o Sr. Patterson uma última vez. Quero processar Rachel Holloway por chantagem, extorsão
e qualquer outra coisa que pudermos provar. Margaret, já conversamos sobre isso. O processo seria público. Tudo viria à tona. Eu sei, e não me importo mais. Ela sabia. Durante anos, ela sabia a verdade e usou isso para extorquir dinheiro de Tom. Quero que ela enfrente consequências. Vai ser difícil provar sem testemunho de Tom. Tenho os diários. Tenho recibos de transferências. Tenho documentação de anos de pagamentos. É suficiente? Houve uma pausa. Pode ser. Vou analisar tudo e ver o que podemos fazer. Desliguei sentindo algo que não sentia há muito tempo. Propósito, direção, controle. 2 semanas depois, Rachel recebeu a notificação do processo. Ela me ligou pela primeira vez em meses. A voz histérica. Você está louca? Vai expor tudo? Vai deixar todo mundo saber que você casou com seu próprio pai? Sim, respondi calmamente. Porque não tenho mais nada a esconder. A vergonha não é minha, Rachel. É sua. De Diane. De Tom. Vocês criaram essa bagunça. Agora vão enfrentar as consequências. Isso vai arruinar você também. Não, vai me libertar. Porque pela primeira vez na minha vida, estou dizendo a verdade. E não me importo quem ouve. Ela desligou. 3 dias depois, seu advogado entrou em contato propondo um acordo. Rachel devolveria todo o dinheiro que recebeu de Tom nos últimos 5 anos, aproximadamente 48 mil reais. Em troca, eu retiraria o processo e assinaria um acordo de confidencialidade. Recusei. Não estou fazendo isso pelo dinheiro, disse ao Sr. Patterson. Estou fazendo porque ela precisa admitir o que fez, publicamente. O processo seguiu. E como eu sabia que aconteceria, virou notícia. Jornais locais pegaram a história. A internet fez o resto. Durante semanas fui assunto de fofocas, comentários cruéis, julgamentos de estranhos. Mas também recebi mensagens de apoio, de outras mulheres que tinham sido manipuladas por suas famílias, de pessoas que entendiam que eu era vítima, não vilã. Rachel acabou fazendo um acordo no tribunal. Admitiu publicamente que sabia da verdadeira relação entre Tom e eu, e que usou essa informação para extorquir dinheiro dele. Devolveu 48 mil reais e foi sentenciada a serviços comunitários. Não foi satisfação que senti quando saí do tribunal naquele dia. Foi fechamento. Com tudo resolvido, comecei a planejar minha nova vida. Comprei uma pequena casa em Oregon, perto da costa. Um lugar onde ninguém me conhecia, onde não tinha história, onde podia ser apenas Margaret, sem todos os qualificadores e tragédias anexados ao nome. Susan me ajudou com a mudança. No dia em que parti, ela me abraçou forte. Você tem certeza sobre isso? Ir tão longe? Tenho. Preciso de um recomeço. Um lugar onde as pessoas não me vejam como a mulher que casou com o próprio pai, apenas como Margaret. Você vai me ligar? Toda semana. Prometo. A casa em Oregon era pequena, mas tinha uma vista linda do oceano. Passei os primeiros meses apenas existindo, caminhando na praia, lendo, tentando descobrir quem eu era sem todas as mentiras. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga especializada em trauma familiar. Foi difícil, doloroso, mas necessário. Lentamente, comecei a reconstruir minha identidade. Não como filha de Catherine, não como esposa de Tom, apenas como Margaret. Usei parte do dinheiro para voltar à escola. Aos 58 anos, me matriculei em cursos de arte, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive permissão. Descobri que tinha talento para escultura em cerâmica. Havia algo terapêutico em moldar algo do nada, em criar beleza com minhas próprias mãos. 1 ano depois da mudança, abri uma pequena galeria na cidade. Vendia minhas peças e obras de outros artistas locais. Não era sobre dinheiro, era sobre comunidade, sobre criar algo positivo de todas as cinzas. Fiz novos amigos, pessoas que me conheciam apenas como Margaret, a ceramista. Não sabiam nada sobre meu passado. E eu não contava. Aquela história não me definia mais. Numa tarde de primavera, 2 anos depois de deixar a cidade onde vivi toda a minha vida, recebi uma carta, sem remetente. Apenas meu nome e endereço. Abri com cautela. Dentro havia uma única foto. Era da garagem, mas transformada. Alguém a tinha reformado, pintado, transformado em algo lindo. E uma nota simples. Pensamos que você gostaria de saber.
A propriedade foi comprada por uma organização que ajuda mulheres saindo de relacionamentos abusivos. Transformaram a garagem em um espaço comunitário, um lugar de cura. Achamos que Tom teria aprovado. Ou talvez não importa mais o que ele teria pensado. De qualquer forma, algo bom saiu de tudo isso. Susan. Segurei a foto por um longo tempo, lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio. O lugar que guardou tantos segredos sombrios agora ajudava outras mulheres a se libertarem. Havia uma simetria nisso, uma forma de justiça que nenhum tribunal poderia ter dado. Coloquei a foto na prateleira da minha oficina de cerâmica, entre fotos de minhas novas amigas, do oceano, da vida que construí do zero. Não perdoei Tom. Não perdoei Diane ou minha mãe por seus papéis nessa tragédia. Mas também não carregava mais raiva. Apenas uma aceitação tranquila de que algumas pessoas são fracas. Algumas pessoas tomam decisões terríveis. E às vezes, as pessoas que deveriam nos proteger são as que mais nos machucam. Mas também aprendi que somos mais do que o que nos fizeram. Mais fortes do que as circunstâncias que nos moldaram. E que nunca é tarde para recomeçar. Tinha 60 anos agora. Cabelos grisalhos, mãos manchadas de argila. Uma vida simples à beira do oceano. E pela primeira vez desde que me lembro, era genuinamente feliz. A garagem que Tom me deixou não foi apenas uma herança. Foi uma chave. A chave para a verdade, por mais dolorosa que fosse. E a verdade, por mais feia, me libertou. Às vezes, à noite, sentada na varanda observando o pôr do sol, pensava em tudo que perdi. 35 anos de uma vida que poderia ter sido diferente. Uma mãe que deveria ter sido corajosa. Um pai que deveria ter escolhido a verdade. Mas também pensava em tudo que ganhei. Uma vida que era só minha. Escolhas que ninguém mais fazia por mim. E a capacidade de olhar no espelho e reconhecer a mulher olhando de volta. Margaret Elizabeth Holloway. Não mais definida por seu casamento. Não mais presa às mentiras de outras pessoas. Apenas uma mulher que sobreviveu ao impensável e escolheu viver de qualquer jeito. E isso, descobri, era mais do que suficiente.